Escola Técnica Rema, o seu futuro começa aqui. Bem-vindos ao primeiro módulo do curso de especialização em avaliação imobiliária. Você que já é corretor, já conhece os trâmites normais do mercado imobiliário. Este curso vai lhe dar um upgrade para você trabalhar mais, conseguir melhores resultados através desta especialização. Antes de nós iniciarmos esse módulo, eu gostaria de passar para você algumas informações importantes. Primeiro, o corretor de imóveis hoje, ele é um profissional extremamente procurado e deve estar muito bem preparado hoje no mercado. Tá? Esse curso ajuda com que as pessoas tenham acesso a informações importantes sobre o imóvel. Esse curso também é conhecido como curso de perito. E o que o perito faz? Ele analisa, ele busca informações e ele oferece isso para o cliente para que todo o processo de comercialização deste imóvel possa ser feito com maior segurança. Muitas pessoas hoje em dia têm o sonho de comprar um imóvel. Então você vai ser a pessoa escolhida para que, através das suas informações, através das suas orientações, essa pessoa possa fazer o melhor negócio da sua vida. Esse curso ele está baseado nas demandas em relação ao mercado imobiliário. Ou seja, para que você consiga alcançar melhores resultados, você precisa ter responsabilidade e ética diante de todo esse processo. Segunda coisa, esta apostila que você tem em mãos vai lhe ajudar a conhecer como funciona cada etapa necessária para que você possa desenvolver as suas atividades da melhor forma possível. Esse curso ele está baseado na resolução 1066/2007 do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. E nessa resolução você tem todas as informações necessárias de como atuar como perito. Nós gostaríamos de falar para você também que em relação a esse material que foi produzido, ele tem a necessidade de fazer com que você aprenda e desenvolva a sua atividade da melhor forma possível. Bom, é importante você ler todo esse material, acompanhar as aulas em vídeo. Sempre quando estiver lendo, procure anotar as suas dúvidas, anotar aqueles pontos que são importantes para você, esclareça as suas dúvidas, busque mais informações, né? E sempre, não esqueça, no final da apostila existem alguns exercícios práticos para você. É importante que você, após ter estudado o material, ter tirado suas dúvidas, ter esclarecido aqueles pontos que talvez você não tenha entendido bem, possa realizar com êxito todos aqueles exercícios, ok? Hoje o profissional dessa área é um profissional extremamente requisitado. Na verdade, é importante que você saiba que uma responsabilidade a mais vai ser exigida de você e, consequentemente, maiores condições, melhores condições virão dessa sua nova realidade. Ok? Vamos iniciar então a nossa apostila de perito. Primeira coisa, o primeiro tema que aparece é a avaliação e valorização de um imóvel. Bom, é importante a gente perceber que quando a gente vai fazer um cadastramento, que é a primeira etapa desse processo, a gente precisa ter noção do tipo de imóvel que nós estamos observando. Esse imóvel, ele é
urbano? É um imóvel rural? Esse imóvel, qual a localização dele? Fica próximo da onde? Que pontos de referência que eu posso usar para estar próximo, que estão próximos deste imóvel? Descrição do imóvel. É um imóvel grande? É um imóvel médio? Pequeno? Qual a estrutura desse imóvel? Tem alguma casa construída? Tem algum bem dentro deste imóvel? Como que está todo o acondicionamento deste imóvel na planta? Ele já está construído? Isso é muito importante para que todas essas etapas você consiga trabalhar com calma e perceber, diante disso, como o imóvel está naquele momento, ok? É importante saber, por exemplo, esse imóvel é para compra e venda? É para aluguel? Será que esse imóvel é para arrendamento? Todas essas informações são necessárias para que você tenha coordenadamente, ordenadamente, num rascunho, para que isso sirva para você, para conversar com o seu cliente, podendo oferecer para ele o melhor empreendimento que ele está procurando, ok? Outra informação necessária. Conheça o mercado imobiliário. É muito importante nós termos noção de como está hoje o mercado imobiliário. Se eu tenho, por exemplo, um apartamento para vender, eu preciso saber se existem outros concorrentes com imóveis semelhantes sendo oferecidos para o meu cliente, ok? Então é necessário saber se o mercado hoje está aquecido ou se, ao contrário, poucas pessoas estão procurando imóveis para comprar, né? Se aquele imóvel para aluguel, se ele tem alguns outros imóveis semelhantes, parecidos naquela redondeza. Isso às vezes pode fazer a diferença entre você fechar um bom negócio e de repente perder um bom negócio. Além disso, é importante a gente perceber que a densidade demográfica para esse imóvel que eu tenho. Existe muita procura, existe pouca procura, aquela região é uma região mais residencial, é uma região onde as pessoas estão voltadas mais para o trabalho, é uma região onde existe comércio. Quais são as condições daquele imóvel que eu estou pleiteando para fazer esse processo? Além disso, quais são as vias de acesso para esse imóvel? O lugar é distante, é próximo, as vias são pavimentadas, existe segurança neste local? Todos esses diferenciais fazem com que o cliente, na hora de decidir, tome uma decisão mais acertada. E você, como avaliador, vai dar essas condições para o seu cliente. Além disso, existe alguma lei de zoneamento para aquele imóvel específica? Existem locais que são estritamente residenciais. Existem locais que são estritamente comerciais. Existem outros locais que, de acordo com a lei municipal, pode ser mista. Todas essas informações são necessárias e importantes, porque às vezes o cliente vai fazer uma pergunta para você em relação a qualquer um desses itens. E se você não souber responder, ou pior ainda, não tiver noção clara do que é realmente aquilo que ele está perguntando, dificilmente ele vai ter a segurança de fechar negócio com você. Bom, além disso, existem valores médios no mercado? O imóvel que você está vendendo, que você está comercializando, que você está fazendo esta avaliação, ele está com um preço abaixo do mercado?
Está com preço acima do mercado ou está na média? Quais benefícios que o cliente tem para poder comparar esse imóvel em relação a outros imóveis que possivelmente ele terá contato? Existem muitos concorrentes, poucos concorrentes. É importante você saber que, na verdade, o cliente pode estar aberto a várias possibilidades. Quanto mais informações você tiver sobre o cliente e sobre o mercado imobiliário do produto que você está vendendo, mais fácil, mais tranquilo esse cliente vai se sentir ao seu lado. Muito bem? O próximo item é sobre o produto em si. Então, o imóvel que você está avaliando, você tem que fazer uma avaliação justa. Você não pode colocar aquilo que não existe e nem deixar de colocar aquilo que o imóvel oferece, né? É muito importante, nesse momento, você observar os detalhes do imóvel. Hoje em dia, principalmente, nós temos algumas mídias, alguns equipamentos tecnológicos que facilitam esse processo. Então, muitas vezes, por exemplo, você pode ter uma máquina de fotografia digital e com essa máquina você vai fotografar todos os aspectos, por exemplo, do imóvel. Se for um terreno, se esse terreno tem algum declive, você vai poder fotografar como que é a vizinhança desse imóvel, você vai poder fotografar as vias de acesso desse imóvel, por exemplo, e tudo isso vai gerar um arquivo sobre esse imóvel que você está avaliando. Às vezes são informações que você vai conversar com o proprietário do imóvel, de repente, indo lá no imóvel, conversar com o vizinho, se esclarecer algumas informações sobre documentação do imóvel, isso é muito importante. Então verificar, por exemplo, junto aos cartórios, junto à prefeitura, junto a cartório de imóveis, por exemplo, se existe alguma pendência, porque tudo isso vai ser importante na hora de você apresentar a sua avaliação para um cliente. Muito bem? Outra coisa, é muito importante que você consiga, diante de todas essas informações, de toda essa pesquisa que você vai realizar, conseguir apresentar para o cliente de forma clara, de forma objetiva, para que ele entenda, compreenda e saiba que você está oferecendo o melhor para esse cliente. Tudo bem? Vamos passar, então, para a nossa próxima atividade. Bem, nós temos agora a questão da vistoria com o exame detalhado do imóvel. Bem, nós estamos chegando no âmago agora da coisa. Nós começamos com uma visão superficial do imóvel, fomos aprofundando mais em relação ao mercado e agora nós vamos fazer uma vistoria mais técnica sobre este imóvel, sobre este produto que eu estou avaliando. Bom, muito importante, quais são as dimensões deste imóvel que eu estou avaliando? Então, eu vou verificar nos documentos que me forem oferecidos, no contrato, no IPTU, quais são as dimensões desse imóvel. Por exemplo, quantos metros esse imóvel tem de frente, quanto ele tem de fundo, quais são as dimensões exatas deste imóvel. Todas as documentações conferem, está tudo ok? Isso é muito importante, porque muitas vezes o cliente se decide pelo negócio, aceita as condições oferecidas e lá na frente se descobre que por algum problema, alguma dificuldade técnica, algum probleminha que porventura o avaliador deixou passar, acaba acontecendo que, por esse motivo, o cliente acaba tendo problemas em relação ao imóvel. E às vezes é um problema fácil de resolver, consegue se resolver. Às vezes não, às vezes é um problema que vai precisar de outras avaliações. E isso vai demandar às vezes tempo, custos
E às vezes o cliente que poderia estar te indicando outros novos clientes, por um probleminha que você não tomou cuidado, pode passar por uma situação mais difícil. Tudo bem? Bom, outra coisa importante. Qual a topografia desse imóvel? É um imóvel plano? Esse imóvel ele tem uma caída, um aclive para a rua? Ele tem um declive para os fundos? Todas essas informações são importantes. Por quê? Dependendo da necessidade do cliente, dependendo dos objetivos desse cliente, essa informação pode ou facilitar o seu contato ou, ao contrário, dificultar o seu trabalho. Muito bem? Bom, outra coisa importante nesse momento de vistoria técnica: verificar quais são as benfeitorias deste imóvel. Então vamos imaginar, por exemplo, que você está vendendo, que você está fazendo a vistoria de um imóvel, um projeto em um apartamento. Você vai lá no apartamento e começa a visualizar como que é esse apartamento, quantos quartos tem, quantas sala, banheiro, cozinha, quais são as dependências que tem esse imóvel e quais são as condições destas dependências. Então, exemplo, de repente você chega no imóvel, o imóvel está praticamente novo, pintura recente, tudo limpinho, tudo bem cuidado, né? Isso valoriza o imóvel. Ao passo que, de repente, você pode chegar em outro imóvel, uma casa, por exemplo, num lugar mais afastado, em que as condições já não são tão facilitadoras assim, e aí o que acontece? Você já chega na frente da casa, a casa não está pintada há muito tempo, o portão está com problema, você percebe alguns fios soltos, né, pelo corredor, e isso de alguma forma vai diminuindo o valor deste imóvel. São informações importantes que você, enquanto avaliador, tem que ter muito bem organizado na sua planilha. Ok? Bom, outra informação importante: qual a infraestrutura local? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem um imóvel, uma casa que fica numa região próximo da cidade, e próximo desse imóvel já existe hipermercados, existe escola, serviços públicos próximos, as vias de acesso são muito tranquilas, a questão de mobilidade urbana muito facilitada, por exemplo, é um lugar onde passa linha de metrô, ônibus, todas essas questões, todos esses benefícios valorizam a compra, valorizam este imóvel. Mais uma informação importante: como está a documentação desse imóvel? Então, muitas vezes, o cliente ele não tem noção daquilo que ele precisa ter em mãos para poder adquirir o imóvel. Você é o profissional da área, você é o avaliador técnico, você é capaz de falar para ele: olha, esse documento oferece segurança para o senhor de comprar esse imóvel nessas e nessas condições. Você tem condições de observar para o cliente quais são as condições deste imóvel no cartório de registro, no cartório de imóveis, por exemplo, se existe alguma pendência de IPTU na prefeitura, se for algum imóvel na área rural, se o imposto de território rural, se está tudo em ordem. Ou seja, todas essas informações vão fazer com que o cliente tenha maior facilidade em adquirir este imóvel, né? E o seu trabalho como avaliador é facilitar esse processo. Muito bem. Outra informação importante é saber se esse imóvel, por exemplo, questão pendente talvez de herança, de testamento. Todas essas informações às vezes podem fazer a diferença para o cliente que está comprando o imóvel. Porque muitas vezes ele vai comprar esse imóvel no valor à vista, ou de repente vai fazer um financiamento para
adquirir esse imóvel. E normalmente, todas as financeiras, os bancos, que têm processos relacionados a imóveis, normalmente são muito rígidos nesse processo. Então, se qualquer problema na documentação for diagnosticada, o negócio é desfeito na hora. Ou seja, às vezes, por uma informação que você não percebeu, você não deu o devido valor, fez com que todo o trabalho que você teve, todo o processo que você teve de levar o cliente até o local, conhecer o imóvel, fazer com que ele se interessasse por aquele imóvel, de uma hora para outra, perdesse toda a sua participação e todo o seu objetivo. Muito bem. Outra coisa importante, esse imóvel, ele tem todos os documentos necessários, ou, de repente, não, ele só tem contrato de compra e venda. Por que não foi feita nenhuma advogação em relação a tirar o restante dos documentos, a fazer com que essa documentação estivesse legalizada frente ao cliente que pudesse adquirir esse imóvel? Ou seja, todas essas informações são muito importantes, necessárias, para que o seu cliente tenha mais tranquilidade ao adquirir as informações que você está lhe confiando como avaliador técnico deste imóvel. Bem, além disso nós temos a questão, como eu já disse, IPTU, ITR, se for um empreendimento rural, a questão de impostos, taxas. Muitas vezes existem taxas ou impostos que porventura ou o dono não pagou, deixou de pagar, e isso vai fazer com que esse imóvel tenha alguma pendência no poder público. E vai ser necessário regularizar todos esses entraves antes de legalizar o imóvel junto ao novo proprietário. Tá certo? Outra coisa importante, se o cliente for fazer financiamento, como eu já disse, tome cuidado. É preciso que toda a documentação esteja em ordem. É muito importante isso, porque se o banco onde ele vai fazer o financiamento observar qualquer diferença, qualquer problema na parte documental, o financiamento é negado. Tudo bem? Vamos passar para a nossa próxima atividade. Continuando na apostila, nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de perceber, diante de todas esse processo, como você pode, enquanto avaliador técnico, valorizar o seu serviço. Todas essas informações que nós passamos aqui, o objetivo delas é fazer com que você construa uma planilha com todas as informações necessárias para que o cliente tenha mais facilidade, tenha mais tranquilidade em conhecer o produto que você está lhe oferecendo. Então, muitas vezes, você vai achar que talvez sejam algumas informações inúteis, talvez sejam algumas informações sem grande importância. Tome cuidado. Às vezes, uma informaçãozinha que você achou que era desnecessária vai ser o grande diferencial para o seu cliente em fechar um negócio com você. Tudo bem? Continuamos na nossa próxima aula.